Salve, salve, torcedor São Paulino. Mais um vídeo aqui no nosso canal para falar desse pós-jogo de São Paulo e São Bernardo. O São Paulo conseguiu essa vitória, olha, muito sofrida, demais de sofrida. E o pior de tudo pra gente é que vai ser assim o ano inteirinho, vai ser desse jeito. São Paulo na raça, no 1-0, vai ser assim. Porque o São Paulo, você vê a dificuldade que o São Paulo tem para jogar bola. A gente entende, teve muita chuva no primeiro tempo, no segundo parte do segundo tempo, ali no começo, muita chuva, o campo pesadíssimo, a bola não rolava. E o São Bernardo se segurou ali, basicamente quase o jogo inteiro. E ali no meio, né, não sei, eu não lembro no minuto exato, o Luciano consegue fazer o gol e a gente consegue segurar. Teve aquele pênalti ainda ali indeciso, se foi, se não foi. Não foi conclusivo, não consegui ver que o cara tocou no Ferreirinha, mas pode ser que tenha tocado muito de leve e aí depois ele tropeçou na própria perna depois do toque, mas não tem como afirmar, né? Eu não consegui ver, mas de qualquer forma o São Paulo conseguiu essa vitória, esse 1-0, gol do Luciano, que assim tirou uma tonelada de cima do ombro da torcida, mas teve muita cobrança. A torcida lá, ó, fora Casares, inúmeras vezes, várias vezes durante o jogo. Parabéns para a torcida do São Paulo que foi lá no Morumbi nessa noite chuvosa. Muito parabéns. E continuem assim, que a torcida continue daqui até amanhã, pressionando nas redes sociais, pressionando esses conselheiros. E vocês, conselheiros, amanhã vocês têm que fazer o correto. E o correto é afastar, né, essa votação. Eu acho que é a votação inicial, mas já afasta o Júlio Casares de lá, porque não tem condições desse cara continuar no São Paulo. O São Paulo vai sofrer muito se ainda esse cara continuar até o fim do ano. Então, olha, como foi importante essa vitória hoje, muito importante, mas assim, o jogo no primeiro tempo foi podre mesmo, um jogo tenebroso no primeiro tempo, gente. Muito fraco, horroroso, sem finalização, péssimo mesmo. Jogadores, quase todos, muito mal. Apesar das condições, o jogo estava muito podre. E aí no segundo tempo, diminuiu um pouco a chuva, o São Paulo conseguiu jogar um pouquinho mais, e aí depois das alterações, colocou o Caleri, colocou o Luciano, a gente conseguiu chegar a esse gol. Que gol importante. Eu reclamo muito do Luciano também, mas pelo menos assim, ele já fez alguns gols que salvaram o São Paulo em algumas oportunidades, né? Eu acho que esse tem que ser o último ano dele, acabou, não dá mais. O que ele contribuiu, inclusive, apesar dos pesares, ele contribuiu muito mais que muitos jogadores que estão aí, contribuiu muito mais. Se você for pegar o rendimento, ele, mesmo não sendo tão bom, ele é melhor que muitos e muitos jogadores aí. Se não for o melhor dos que de rendimento, estou falando, se não for o melhor. Então, quando tem que criticar, a gente critica, e quando tem que elogiar, elogia. Hoje ele entrou, fez o gol, teve outra chance e deu a vitória ao São Paulo, o que foi muito importante, porque se chegasse amanhã, eu acho que ia até ser ainda mais catastrófico, né? Ainda ia dar, a derrota ia dar mais força para o impeachment do Casares. Mas a gente não podia sacrificar isso daí e ver o São Paulo o São Paulo ia ficar o primeiro fora da zona de rebaixamento. Ele era o 14º de 16. Ele era o 14º, era o primeiro fora da zona, porque só rebaixa 2, né? São 16 clubes na Série A do Paulista. E agora o São Paulo de 16º, 14º, perdão, foi para o 10º lugar. Né? Lógico, tem o jogo contra o Corinthians no sábado, na próxima rodada, e o São Paulo vai ter que fazer alguma coisa, algum esquema, alguma coisa para chegar lá e, primeiro, não ser humilhado. E segundo, tentar sair com pelo menos um empate de lá, mas vai ser difícil, porque os caras tomaram 3-0 hoje do Bragantino. Até porque também eles são fregueses do Bragantino, e nós também somos fregueses do Bragantino. Mas eles tomaram 3-0, então eles vão vir pior numa condição do que a gente dentro de campo, nesse caso, mas a gente vai ter que ver como que vai estar a situação do São Paulo fora de campo, né? A gente espera, porque, gente, se esse Casares não for afastado amanhã, vai continuar o caos total.
Não que se ele sair não vai ter ainda muito problema, vai, mas você pode vislumbrar uma esperança de mudança. Com ele não tem esperança nenhuma, é zero, é zero. Isso porque as investigações nem foram concluídas, elas estão em andamento. Aí eles não afastam o cara agora, o que vai acontecer depois? Aí descobrem, não, de fato o cara tal, ele vai ser indiciado e vai ser denunciado e vão abrir um processo contra ele e contra os outros. Aí vai ser pior, o São Paulo vai ter um presidente aí respondendo na justiça por coisas feitas dentro do São Paulo. Então é melhor tira esse cara logo e aí já coloca esse vice aí, que é um senhor de 80 anos, então a gente não dá para esperar muita coisa. Eu não estou falando pela idade, mas geralmente vai ter uma cabeça atrasada, né, que não vislumbrando o que é o futuro do futebol. Inclusive é o próprio São Paulo, parado no tempo, em muito tempo o São Paulo era uma referência, agora não é mais. Mas voltando aqui pro jogo, primeiro tempo podre, não tem nem o que falar, geral, e o segundo tempo melhorou muito, e principalmente depois das alterações que o Crespo fez, né, dá para salvar um pouquinho aqui e outro ali, que eu vou dar nas notas aqui, e assim, não vai ter nota boa, muito nota boa, né? Apesar de ter ganhado de 1-0, o jogo foi bem fraco mesmo. O São Paulo ganhou esse jogo de hoje na raça, foi na raça, não foi na técnica, não foi em nada, foi na raça, somente na raça pelo desespero. Essa que foi a realidade. Então vamos, o Crespo hoje, pelo que eu vi, né, e o que está estava lá no aplicativo, o São Paulo entrou no 4-2-3-1, mas assim, ele dá uma variadinha, mas foi 4-2-3-1, que é o esquema de quem? Do Zubeldia, hein? Eu lembro muito bem, esquema do Zubeldia, mas assim, parece que o Crespo me escutou dos vídeos passados, eu falando que não dava para continuar só com o 3-5-2. E hoje ele fez uma mudança e fez efeito, conseguiu a vitória. Então tem que ver certinho como vai ser isso daí. Mas tem uma questão, Cedric, Crespo, Cedric não dá. Não tem condições. O Cedric não tem condições. Não dá. E ainda mais lá na Arena do Corinthians, olha, é temerário fazer isso daí. Deixar ele de novo aí como o lateral. Ele é bem fraco esse Cedric, hein? Bem fraco mesmo. Então vamos lá, Rafael. Foi exigido algumas vezes, não tanto, mas ali correspondeu, então nota 6,5 aí para ele. Arboleda, nota 6, para ficar na média só. Sabino, nota 5,5. Olha, esse Sabino dá um desespero algumas horas, esse cara, velho do céu. Ele erra umas bolas, ele erra uma subida, então nota 5,5 para o Sabino. Cedric, nota 3. Não dá. Eu não sei quem que foi que... Esse Casares renovou o contrato desse Cedric. Até o final, se eu não me engano, até o final do ano que vem ainda. Pelo amor de Deus. Nota 3 pro Cedric. Wendel, nota 5. Não rendeu nada também, sendo substituído todo o jogo aí. Então, nota 5. Danielzinho, jogou bem, assim, no todo. Em relação aos outros, ele jogou bem. Então, nota 6,5 aí para ele. Não dá para dar muita nota boa, né? Pablo Maia, nada de destaque, não desenvolveu quase nada ali no meio, só deu aquela seguradinha ali. Então, Pablo Maia, nota 5,5. O Lucas, muito mal, não jogou nada. Então, o Lucas, nota 5. E 5 pro Lucas, não dá. Você vai ter que jogar muito ainda, Lucas. Você vai ter que melhorar muito pra gente voltar a acreditar em você. Ferreirinha jogou o jogo inteiro, se dedicou ali e tal, nota 6, fica na média aí, nada mais que isso. Ferreirinha, se não consertou até agora, não conserta mais, né? Ele é péssimo na finalização, péssimo. Tanto é que ele não conseguiu fazer com que o Neto perdesse aquela situação lá no passado. Era para fazer 10 gols na temporada e ele fez 8, não alcançou, né? E o Luca, esse vou dar uma nota 6,5 para ele. Ele joga para cima, ele tenta, ele se esforça. Então, o Luca aí, nota 6,5, que continue dando oportunidade para ele, Crispo. Que esse menino aí vai desenvolver e eu espero que não venda o garoto como vendeu todos os outros ano passado.
E o Tapia na frente não desenvolveu absolutamente nada, nota 4,5 aí pro Tapia, não jogou nada hoje, né? E os jogadores que entraram, Nicolas no lugar do Wendel, nota 6 ali para ficar na média, não desenvolveu, teve quase nada para fazer. Bobadilha errou alguns passes ali, nota 5,5 para ele. Paulo Sérgio entrou no finalzinho do jogo no lugar do Luca, nota 6 para ele ficar na média. O Caleri, ele entrou e fez um pouco de diferença, essa é a realidade, então nota 6,5 aí para o Caleri. E o Luciano, que por fim entrou no segundo tempo e fez o gol, então nota 8 para o Luciano, não tenho que falar, quem faz o gol toma nota 8. E é isso, o São Paulo na raça, no desespero, conseguiu essa vitória e a gente espera que amanhã o Casares seja retirado do São Paulo. Fora Casares, você tem que ser impeachmentado amanhã, não importa se for primeira fase, o que a gente quer que ele seja tirado, afastado, para que o São Paulo consiga respirar minimamente, porque no domingo tem clássico contra o Corinthians lá na casa deles, e talvez dê um ânimo, essa saída dele dê um ânimo e a gente consiga alguma coisa melhor lá. E é isso, o São Paulo está em 10º lugar, 3 pontos, e vamos ver o que vai acontecer amanhã. Tomara que seja o impeachment de Júlio Casares, para que os outros também aprendam e saibam que não dá para fazer e o que eles estão sendo acusados aí. A gente vai esperar, mas mesmo assim, só pela má gestão, principalmente, né, por talvez crimes, mas também pela má gestão, péssimas contratações, horroroso. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista, ganhou a Supercopa, ganhou, mas a gestão não deixa de ser péssima e tenebrosa para o São Paulo. Tá certo, pessoal? Vamos torcer amanhã que os conselheiros eles tomem consciência e tenham a decisão correta de tirar esse cara daí urgentemente. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado. Até mais.